Bom, inicialmente, não se trata de um discurso de um presidente do Brasil na inauguração da Assembleia Geral da ONU. Se trata muito mais do discurso de um candidato à reeleição que se encontra muito inferiorizado em termos de intenções de voto. A consequência disso, o corolário dessa constatação, é que os temas de política doméstica dominaram, em grande medida, o discurso. Eu selecionei 8 temas principais do discurso. Desses 8 temas, apenas 2, meio ambiente e conflito na Ucrânia, configuram uma posição do Brasil no mundo. Os demais temas são absolutamente voltados para a realidade doméstica e a análise desses 6 temas voltados para a realidade doméstica, em contraste com apenas 2 da realidade internacional, eles são feitos de forma a configurar muitas distorções de análise. Então, minha primeira observação vai no sentido de que, infelizmente, o Brasil não se sentiu representado na inauguração da Assembleia Geral da ONU, porque o candidato não apresentou um pronunciamento oficial do presidente da República, mas muito mais uma plataforma eleitoral. Embaixador, a gente já viu... Oi, Diego. Não, a gente está ouvindo um eco, Kennedy, mas pode continuar. Embaixador, a gente já viu que alguns chefes de Estado eles utilizam lá o púlpito da ONU, a tribuna, para falar para o público interno. O Donald Trump cansou de fazer isso. Agora, tem sempre um limite, né, que o Trump ultrapassava, e parece que o presidente Bolsonaro também ultrapassou hoje. Ele faz um ataque da tribuna da ONU a um adversário político dele. Na questão do meio ambiente, que é um tema internacional, ele claramente mente, dizendo que há uma preservação das florestas quando o desmatamento aumentou durante o governo dele, as queimadas. Que tipo de estrago na imagem do país faz um discurso como esse do presidente Bolsonaro perante a comunidade internacional? Isola mais o Brasil? Certamente, Kennedy, certamente isola muito mais o Brasil, primeiro pelo fato de que o presidente da República, na verdade, não focaliza a posição do Brasil no mundo, né? E muito mais a realidade doméstica com propósitos eleitorais. Como você bem disse, é natural que todo presidente, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, focalize questões domésticas e de uma forma positiva, isso é natural, mas é absolutamente inusitado um presidente ocupar a Assembleia para focalizar quase que exclusivamente, né, temas domésticos. Como eu falei, dos 8 temas principais que eu selecionei, apenas 2, esses voltados para meio ambiente e conflito na Ucrânia, se refletem a posições brasileiras em matéria de política internacional. Você tem saúde, economia, produção de alimentos, liberdade de expressão, prioridade à proteção da mulher, 7 de setembro, são 6 temas absolutamente voltados para o contexto doméstico e cheio de inverdade, de imprecisões e com propósito nitidamente eleitoral. Então, eu respondendo objetivamente a sua pergunta, seguramente o pronunciamento do presidente da República na Assembleia Geral configura um demérito à imagem do Brasil no exterior. Pois é, embaixador, e aí nesse contexto, não é? Há uma confusão do que é o presidente e do que é o candidato Bolsonaro? Sem dúvida alguma. E isso é que causa a grande distorção, né, nesse pronunciamento, porque vejamos os temas internacionais. Em meio ambiente, então, ele coloca o Brasil como um país que tem reconhecidamente uma política ambiental com o apoio de grande parte da comunidade internacional. Não é verdade. E é triste que não seja verdade, porque o Brasil é o país
que tem um potencial de ser uma grande expressão das questões ambientais no mundo, não só pela Amazônia, mas pela postura tradicional do Brasil nas questões ambientais, como um interlocutor-chave, um interlocutor importante, condição que adquirimos a partir de 1992, com a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio. Então, tudo isso é desfigurado, por uma política ambiental que descaracteriza a posição do Brasil nesse tema. E, no conflito da Ucrânia, também a crítica que o presidente faz à aplicação de sanções, ela, não, na verdade, não corresponde ao pensamento da grande maioria dos países ocidentais, da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, ou seja, e apresenta isso sem nenhum argumento mais sólido. E é preciso considerar que a posição do Brasil com relação ao conflito na Ucrânia foi muito negativa pela ida do presidente a Moscou, onde ele se expressou de forma totalmente inadequada, como estando o Brasil solidário com a Rússia naquele momento, onde praticamente nós tínhamos mais de 100 mil militares russos na fronteira da Ucrânia e à beira de uma invasão. Então, digamos, nos dois temas internacionais, a postura do presidente foi marcadamente inadequada. Embaixador, eu queria uma avaliação do senhor sobre a passagem do presidente Jair Bolsonaro por Londres, na cerimônia, lá nos atos que disseram respeito à morte da rainha, ao funeral dela. Houve, da parte dele, uma espécie de comício da sacada da Embaixada do Brasil, enfim. Como é que o senhor avalia a passagem do Bolsonaro por Londres, se ele representou bem o Brasil como chefe de Estado ou não? Ele não só, Kennedy, não representou bem o Brasil, como a passagem dele por Londres foi uma vergonha para o Brasil, pelo fato de que, no momento em que todo um país estava de luto, diante da morte de uma rainha celebrada por todos os ingleses e por grande parte da comunidade internacional, no momento de luto, o presidente se serve dessa circunstância para, uma vez mais, fazer plataforma política para juntar seguidores e filiados para manifestações barulhentas e que contrastam, evidentemente, com um momento de sobriedade, um momento de dor, de luto, e que foram, inclusive, essa participação do presidente foi altamente criticada não só por veículos da imprensa inglesa de esquerda, como The Guardian, mas também por veículos de direita, e criticado, ou seja, nos dois espectros políticos. Então, é absolutamente lamentável essa passagem do presidente e o desempenho que teve na celebração, no momento de luto do país, Como, aliás, foi também lamentável a participação do Brasil, por exemplo, há um ano atrás, em Nova York, onde, não tendo se vacinado, o presidente da República se viu na condição de não poder sequer ingressar num restaurante e ter que comer uma pizza ali na rua. Ou seja, são circunstâncias que contrastam de forma total. Embaixador, a gente levar em conta toda a tradição do Itamaraty, a política externa que foi implementada,
pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, depois pelo então presidente Lula, onde houve, de fato, ali um salto geopolítico em termos de maior reconhecimento internacional do Brasil. O senhor lembrou da Eco 92, como o Brasil, como potência global, tinha uma voz firme nesses assuntos. Qual é a avaliação do senhor, de uma maneira geral, da política externa do governo Bolsonaro e como o ex-ministro e o atual ministro contribuíram para essa política alcançar os resultados que alcançou hoje? Quais resultados seriam esses? Bom, a política externa do governo Bolsonaro é uma ruptura radical com a tradição da política externa brasileira, né? Tradicionalmente, o Brasil, aliás, desde o Império, o Brasil tem uma tradição, uma trajetória diplomática, de política externa, reconhecida e respeitada no mundo, né? Durante muito tempo, digamos, a partir do imediato pós-guerra, o Brasil teve uma política externa muito associada com os países em desenvolvimento e com os temas de maior democratização da política internacional, de defesa do desenvolvimento, né, dessas nações, e isso teve como resultado um reconhecimento internacional marcante. A partir do governo Fernando Henrique, além, digamos, de continuar na defesa dos interesses dos países em desenvolvimento, o Brasil modernizou a sua política externa no sentido de defender temas que eram do interesse global, e, com isso, o Brasil teve um reconhecimento, uma credibilidade internacional muito grande no período Fernando Henrique, sobretudo pelas reformas econômicas, pela modernização da economia, pela abertura do mercado. E, no governo Lula, essa política externa teve também um amplo reconhecimento pelas reformas sociais vigorosas que foram feitas pelo processo de distribuição de renda e por exemplos, né, de políticas sociais efetivas e que serviram, inclusive, como modelo para outros países, como o Bolsa Família, né? Nós tivemos, no período Dilma, um declínio evidente da nossa política externa, declínio esse que, digamos, colocou o Brasil em situações que poderiam ser evitadas, como um início de arestas muito grandes com os Estados Unidos, que poderia ter sido evitada. Veio o impeachment de Dilma, o período Temer, muito curto, mas foi um período de reformulação de alguns temas na política externa brasileira importantes, como, digamos, uma nova visão da nossa atuação regional, né, onde houve evidentes excessos em termos de aproximação excessiva com Chávez, né, com Daniel Ortega, com regimes marcadamente de esquerda. Então, houve uma correção de rumos no período Temer, e houve uma grande iniciativa, que foi a decisão do Brasil solicitar ingresso na OCDE. Isso era um tema que vinha sendo discutido amplamente há décadas no Itamaraty, e que o governo Temer teve essa virtualidade de formular, né, oficialmente, um pedido de ingresso. O período Bolsonaro é uma fase de absoluta decadência em todos os temas relativos à nossa atuação externa. É preciso notar que houve, sem dúvida, uma diferença entre a fase de Ernesto Fraga, que foi realmente desastrosa para a política externa, né, a ponto dele próprio declarar na formatura dos alunos do Instituto Rio Branco que o Brasil devia se orgulhar de ser um pária internacional. Ou seja, isso sintetiza o absurdo que foi a política externa nesse período.
houve certamente um aprimoramento, um avanço da nossa política externa, com o chanceler Carlos França, que tem posturas muito mais pragmáticas e corretas, mas, infelizmente, não consegue implementar uma mudança mais efetiva, uma correção de rumos mais consolidada na nossa política externa, por oposição do presidente da República. Ok, ouvimos aqui o ex-embaixador